Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu vim falar algumas diferenças entre animais silvestres, exóticos e selvagens, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade nisso e muita gente não sabe alguns termos. Enfim, eu vim aqui para ajudar. Mais dúvidas que tiverem, minhas redes sociais vão estar aqui. Eu tô com preguiça de mexer a cadeira, então vai ficar assim mesmo. Podem também comentar aqui embaixo, dar sugestões de vídeo. Podem fazer o que quiserem, é a casa de vocês. Primeiro eu vou explicar a diferença no geral e depois eu vou explicar algumas coisinhas mais específicas. Animais silvestres são os animais que fazem parte da fauna, seja local, tipo daqui do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, ou por exemplo de algum bairro específico, ou pode ser de um país inteiro, no caso o Brasil, porque estamos no Brasil. Então os animais silvestres do Brasil, no geral, são araras, onça-pintada, jaguatirica, que mais? Canários brasileiros, tem muitos canários, jiboias, teius. Temos muitos animais nesse Brasil, maravilhoso, lindo, maravilhoso. Como eu falei, também podem ser animais da fauna local. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, maritacas, a gente tem, que mais? Borboleta da praia, teiu, um bando de bicho. Então assim, pode ser tanto de um local específico quanto de um país inteiro. Animais exóticos, ao contrário dos silvestres, não fazem parte da fauna local. Então, como eu falei, pode ser de um país inteiro ou de alguma região específica, mas quer dizer que eles não são nativos, eles vieram de outro lugar. Alguns exemplos são chinchilas, que vieram dos Andes, periquitos e calopsitas são australianos. Muita gente não sabe, mas coelhos são exóticos. Muita gente erra isso falando que coelho é silvestre, sendo que na verdade eles são exóticos. Inclusive, não se sabe ao certo a origem exata desses animais, dos coelhos, porque muita gente acha que eles são europeus, mas muita gente também tem algumas provas que eles são do norte da África. Eu vou fazer um vídeo específico sobre coelhos mais pra frente, aqueles... O que você precisa saber antes de ter algum bicho específico, e vai ser sobre coelhos, então eu vou falar muita coisa legal. Aguardem. Animais selvagens são os que vivem na floresta, né, na selva, na savana, enfim, qualquer outro lugar na natureza. Mas não necessariamente quer dizer que eles não existam em cativeiro. A diferença de um animal selvagem para um silvestre ou exótico é que ele não teve um histórico de domesticação pelo homem. Ele não é conhecido por ser um animal doméstico. Um exemplo de um animal silvestre e selvagem ao mesmo tempo é a onça-pintada. Então ela é da nossa fauna, ou seja, ela é silvestre, e ela não é doméstica, não é uma espécie doméstica, então ela é selvagem. E um exemplo de um animal exótico selvagem é o elefante. Então o elefante não é conhecido por ser domesticado. Sim, tem controvérsias, mas ele não é conhecido por ser um animal doméstico. E ele é oriundo da África ou da Ásia, então ele é exótico. Um resumão, então, só para deixar bem claro, é que animais silvestres são da fauna local ou de um país inteiro. Animais exóticos não são do país, não são nativos do país, eles vieram de outro lugar, de algum outro país. E animais selvagens são animais que não foram domesticados pelo homem. Então, pode sim ter em cativeiro, como tem a onça, como tem elefante, como tem leão em cativeiro, mas eles não foram domesticados. Sobre alguns detalhes, então, dessa classificação toda, tem alguns problemas, tem algumas discussões entre vários pesquisadores, vários cientistas. Uma dessas discussões é que o termo silvestre é só para animal selvagem. Então, uma arara selvagem seria um animal silvestre, uma arara doméstica não é necessariamente um animal silvestre. Isso é complicado porque é como se animal doméstico fosse uma classificação dentro de silvestre e exótico. Eu particularmente falo silvestre tanto para doméstico quanto para selvagem. Então, quando é algum assunto específico, tipo um animal silvestre e selvagem, eu especifico, mas no geral eu falo silvestre. Eu citei alguns exemplos de animais silvestres e exóticos, tanto selvagens quanto domésticos, então eu espero que dê para entender essa parte, porque eu entendo que é muito confuso. Uma coisa que eu sempre friso nos meus vídeos sobre animais silvestres é que eles precisam ser legalizados pelo IBAMA, no caso do Brasil. Como tem todo esse papo de animal silvestre ser nativo da fauna, tem o perigo, e acontece infelizmente, por isso que existe o tráfico de animais, de você pegar um animal na natureza ou de alguém pegar um animal na natureza, coletar um animal e vender ou ficar em casa. Então precisa ter essa legalização. Isso você consegue em qualquer criador responsável. Você já compra o animal, por exemplo, uma arara, ela já vem com anilha, ela já vem com todos os documentos, então você sabe que esse animal não foi retirado da natureza. Independente de você não ter tirado o animal da natureza, seu jabutis, por exemplo, um casal, você tem um casal, você teve filhotinhos, você ficou com os filhotinhos. Você não tem como provar nem os pais de onde vieram, e os filhotes você não tem como provar também que você não tirou da natureza segundo os órgãos fiscalizadores, porque você não tem a documentação. Ou seja, você passa a ter uma situação irregular, você passa a correr risco de tomar multa, os animais serem apreendidos e você ir preso. Com animais exóticos não existe esse risco de serem retirados da natureza, pelo menos do local, porque, como eu falei, eles não são da nossa fauna.
Você não tem, por exemplo, como tirar uma chinchila da natureza. Mesmo assim, você não pode sair comprando qualquer animal, você tem que sim também ir num criadouro legalizado, ou pelo menos que seja responsável, porque muitos animais não têm legalização, não é obrigatória a legalização. Periquitos australianos não são da nossa fauna, assim como calopsitas, então você não precisa obrigatoriamente comprar um animal que tenha a anilha, que tenha o documento todo certinho, porque independente dele ter ou não, é fato que ele não foi retirado da natureza. Existe muita confusão também em relação à denominação dos veterinários específicos para esses animais diferentes. A maioria dos veterinários, pelo menos aqui que eu conheço e pela região, são veterinários de silvestres, sendo que não necessariamente eles são de silvestres, eles são mais para exóticos. Mas se você for reparar, e pela minha experiência pessoal, a maioria dos animais que aparecem em clínicas de veterinários silvestres são tipo coelho, hamster, calopsita, periquito, então assim, nenhum animal silvestre. É curioso, né? Eu não sei por que isso acontece, mas enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, já sabem, é só comentar ou em alguma rede social que eu ajudo. Eu espero que eu tenha pelo menos tirado as dúvidas principais de vocês. E é isso, beijos e até a próxima. Nha.